Pedro Henrique vamos então. colocou sobre a questão do gramado, né? O que eu tenho a dizer, Pedro, é o seguinte, Tá só fazendo um acho questionamento que vários gramados com essa carga de chuva, às vezes teríamos tido jogo só na segunda-feira. Inclusive, tivemos exemplos aqui até no próprio Campeonato Goiano de equipes que tiveram, por questão temporal, o jogo adiado. Então, em nenhum momento não houve nenhum tipo de suspensão de nenhum segundo da partida por causa do gramado. Lógico que em alguns pontos ele realmente estava numa situação delicada, mas tendo em vista o temporal que caiu aqui, ele ainda suportou até bem. Então, em todos os momentos aqui dentro, a gente vai avaliar jogo a jogo o que vai nos levar a tirar o jogo do Oba. Houve uma tentativa nossa de sondagem para ver se seria oportuno a saída daqui para o Serra Dourada. Nós não julgamos pertinente, mantivemos o jogo aqui e o jogo foi um jogo bem disputado, um jogo duelado. Futebol é efetividade, o nosso adversário foi efetivo e foi feliz no jogo de hoje. Agradecer o torcedor que esteve em grande número aqui, atendendo o nosso chamado, participou a todo momento do jogo e, como eu disse, em resumo, futebol é efetividade. Creio que às vezes a gente teve ali, às vezes, até as melhores, às vezes não, nós tivemos as melhores chances, mas saímos daqui lambendo as feridas e vamos continuar trabalhando, conscientes de que o trabalho está sendo bem feito. Agradecer o apoio do torcedor, principalmente o comportamento ao final da partida. Continue acreditando, porque se o torcedor estiver do lado, é um diferencial para nós. Boa noite, presidente. A gente já acostumou, não tem jeito, sempre vai te chamar de presidente. Agora, no final da partida, eu vi você conversando ali com o Bruno Pires, relatando alguns lances, e o Bruno, escutei bem quando ele te falou. A arbitragem, ele foi bem, o árbitro foi bem. Que avaliação o senhor faz da arbitragem no jogo de hoje? Você viu a minha resposta? E qual foi a minha resposta? Não foi bem. Não foi bem pelo simples motivo. Quero deixar claro o seguinte: a arbitragem ela não teve interferência direta no resultado da partida. Mas o Jean demonstrou que ainda não tem a maturidade necessária para comandar um clássico. Eu gosto muito dele, acho uma pessoa do bem. Mas a partir, beleza, ali até no primeiro momento, no intervalo do jogo, não quer amarelar ninguém do adversário? Então você não podia ter amarelado o João Vieira da forma como se amarelou e nem o De La Torre da forma como se amarelou. Então eu parto da premissa de que o árbitro, a principal característica dele é ter critério. Ele pode ser ruim, mas se for ruim para os dois lados, ele tem o meu perdão, o meu salvo-conduta. Agora, ele não pode ter uma forma de ver o jogo, um critério com um e um critério com o outro. Destaco que nós perdemos o jogo porque o nosso adversário foi efetivo. Não houve uma interferência direta da arbitragem. Mas são situações que vai minando, que vai tirando a concentração, que às vezes se ele já tivesse amarelado, o adversário, alguns jogadores do adversário no primeiro tempo, poderíamos ter uma outra dinâmica de jogo, mas enfim, eu entendo que ele demonstrou hoje que não está preparado ainda para estar disputando, para estar arbitrando um jogo, principalmente num momento desse, um jogo disputado dessa forma. Então, a primeira coisa que ele tem que chegar em casa, rever o jogo e falar assim, aonde eu errei? E a minha pergunta foi muito clara para o Bruno. Se ele me justificar por que ele deu o cartão amarelo para o João Vieira e para o De La Torre, e por que ele não deu o cartão amarelo nos lances que eu pontuei para ele no primeiro tempo, ok. Agora, como ele não tem justificativa, para mim a arbitragem não foi do tamanho do jogo. Boa noite, Hugo. Igor Santiago, Band News Goiás. Hugo, recentemente nós tivemos declarações de jogadores que passaram por aqui. O Lourenço, que hoje veste a camisa do Goiás, e o House, que está no Sport. Inclusive, ele tem contrato com o Vila Nova, está emprestado para a equipe lá de Recife. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas declarações. Chegou até você? Como é que você realmente encara essas falas desses aí jogadores? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu não espero absolutamente nada do ser humano. Nada.
talvez pela minha formação, pelas coisas que a gente vê. Então, não espero muita coisa de quase ninguém. E esperar pelo menos respeito, gratidão por um clube que estendeu a mão para quando eles estavam num momento difícil da carreira. Porque ninguém veio aqui parar aqui no Vila quando estava num bom momento. O Vila estendeu a mão, deu confiança, e todos, os dois, um saiu daqui com a condição de salarial melhor, de forma livre, e o outro, posso não usar a expressão, senão fica muito difícil, é tão imaturo que ele ainda tem contrato aqui e consegue criar uma antipatia desnecessária. Por quê? Quer fazer média para lugar onde chega. Sabe que não é desse jeito que a coisa funciona. Quer ficar aí enaltecendo aonde está, desmerecendo o outro. Acho que o ser humano não precisa desmerecer ninguém para demonstrar ali o seu valor, a sua estrela, a sua qualidade. Então, acho que foram duas declarações infelizes de atletas que querem fazer média no lugar onde estão, porque, com todo respeito, as falas deles não correspondem com a realidade. Se eles estivessem, inclusive, saindo daqui para disputar uma Champions League, ou num gigante do futebol brasileiro, ou estabeleça o futebol brasileiro ali, tem uns 10, 12 gigantes, no meio de 600 clubes de futebol, quem está ali em Série A, Série B e Série C transitando ali é um grande clube. Aí o cara quer fazer média e, como eu não espero nada do ser humano, eu não vou esperar gratidão de ninguém. Hugo, boa noite, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Aproveitando que você está falando de ex-atletas que passaram por aqui, como é que você avalia hoje a conduta e o que jogou e disputou o Igor Henrique, que teve um momento ali, que foi até mesmo no torcedor do Vila e deu uma extravasada, né? E até reparei que com ex-colegas de clube também ele estava um pouco minado. Como é que você avalia a conduta desse jogador? O Igor Henrique é um atleta que nós trouxemos, apostamos. Mas eu conheço o Igor assim. Ele é um atleta que, apesar de não ser tão expansivo, ser um pouco mais recatado, ele é um cara que sempre foi muito competitivo. Então, não sei, aquele momento do jogo ali, estava um jogo acirrado, e ali eu não consigo ver ali se realmente ali foi, tanto é que o respeito, até na chegada dele no adversário, sempre colocando da melhor forma, não ficou aqui tão somente porque a gente não igualou a proposta do adversário, porque a todo momento ele falou assim: o adversário me ofereceu tanto, se vocês me oferecerem tal valor, a gente caminha. Gosto do Vila, estou adaptado ao clube, sempre foi um cara que colocou, vamos dizer assim, com muito respeito, toda essa relação com o clube. Então, não consigo dizer. Futebol é engraçado, né? Porque ano passado, na montagem do elenco, a comissão técnica que aqui ia começar, não estava nem contando muito com ele. E aí depois viu a qualidade dele, tanto que leva para outro clube, e é um grande jogador, competitivo. Tinha que ter sido amarelado no primeiro tempo, mas o árbitro, com dois pesos, duas medidas, pontuou ele de uma forma completamente diferente, deveria ter sido pontuado. Mas ele é um atleta que, particularmente, por esses motivos aí, eu acho que ali na hora de extravasar, acho que é muito mais dele mesmo ali. Não vi o lance propriamente, acho que pode ter sido nesse sentido. Vice-presidente, boa noite. Boa noite. O Vila perdeu o Pedro Romano, né? Está fora do campeonato. Queria saber quantos jogadores o Vila, o senhor pensa que tem que buscar para continuar essa caminhada rumo ao bi? Certo. O fora do campeonato, o senhor ouviu de quem? A notícia que eu tenho é que ele sofreu uma lesão de grau 3, que é uma ruptura de mais de 50% da musculatura na coxa. Certo. De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses? Isso. Não, eu cumpro destacar que o senhor está completamente equivocado. Qual que é a informação correta? Não, a informação correta vai ser a hora que ele pisar no campo, mas a todo momento, em nenhum momento, ninguém do clube, o Alarcon está aqui, o Matheus, alguém comunicou que ele está fora do campeonato? Não, ninguém
Exatamente. Então, a informação ela já não corresponde. Hoje nós tivemos aí a baixa do Urso, uma pancada aqui que, sem brincadeira, não tem condição não ter sido expulsão. Não tem condição o VAR não ter chamado. O Pedro Romano, numa hiperextensão. O Bruno Xavier, num trauma, num treino, uma disputa com o companheiro, chutou, teve uma fratura. Nós tivemos o Janderson, lesão muscular, e o Elias, uma lesão muscular, e já estão de volta. O Janderson um pouco mais tempo do que o Elias, pelo prognóstico clínico dele. Então, como eu disse e reafirmo o que eu falei na quinta-feira, no momento, a busca do clube é em torno de um meia, e talvez até a Série B, um primeiro volante. Nós vamos buscar de todas as formas possíveis, melhorar ainda mais as condições aqui, que eu digo, técnicas da equipe, com treinamento, e a gente acredita muito que o processo vai nos levar a isso. Aí segue ainda a entrevista coletiva do presidente Hugo Jorge Bravo. Sentimento ruim, primeiro porque você perdeu em casa, segundo você perdeu um clássico. É um sentimento ruim, mas sabedores do que nós produzimos. Eu acho que o futebol não é porque você ganha que está tudo certo, nem porque você perde que está tudo errado. Demonstramos nosso valor, foi um jogo disputado, um jogo decidido nos detalhes, e nós continuamos líder da competição. Nós não vamos trazer aqui para dentro nenhum tipo de pressão desnecessária, vamos continuar trabalhando, mesmo porque esse jogo aí, se tinha um jogo, lógico que a gente não pode perder nenhum, mas no momento possível de perda era esse. Por exemplo, você vai para uma fase classificatória dessa, a gente continua em primeiro, Deus abençoe que a gente conquiste essa primeira colocação até o final, que a gente não perca nenhum jogo, que a gente busque o grande objetivo que é ser bicampeão. Esse é o grande objetivo nosso aqui dentro, mas no meio do caminho nós vamos ter os deslizes. E aconteceu numa hora que pelo menos não sepultou o nosso sonho do bicampeonato.